Oi gente, seja bem-vindo ao canal do 3Ns, eu sou Tom Trindade e hoje vamos falar de uma nova ferramenta aqui no nosso canal, dessa vez falando do CIPOC, uma ferramenta de mapeamento de processo. Então é muito importante você ficar aqui, acompanhar essa aula, aprender algo novo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, então essa é a hora para você clicar aqui e se inscrever e acompanhar a nossa aula de hoje. É isso aí, gente. Então, para que serve a ferramenta CIPOC? Ela é uma ferramenta utilizada nos processos produtivos, principalmente. Também muito utilizada quando você vai fazer um processo Six Sigma. Ela ajuda a clarear o processo, a entender as sequências do processo, a conhecer o meu processo produtivo desde o seu início, o seu processamento e o seu final. Lembrando que é importante ter um conceito de processo muito bem trabalhado para trabalhar com essa ferramenta. E qual é o conceito do processo? É uma atividade onde eu tenho uma entrada, eu transformo isso num processamento e eu tenho uma saída. Então o CIPOC vai nos ajudar a detalhar o processo nas suas atividades, suas entradas, suas saídas, fornecedores, clientes, para que eu consiga então trazer um bom resultado, conhecer bem o meu processo e assim definir as atividades que eu preciso trabalhar. Primeiro, por que se chama CIPOC? Vem das siglas em inglês, né, do qual eu estou dizendo de Supplier, Inputs, Process, Outputs e Customer, que são o quê? Supplier de fornecedor, fornecedores, Inputs, que são as entradas, tá? Então lembrando, estamos falando de processo, Inputs, que são as entradas, Process, que é o nosso processo ou processamento, que é o processo, Outputs, que são as saídas do processo, e Customer, que são os nossos clientes. Então, a ferramenta do CIPOC ela vai nos ajudar a mapear, a entender a sequência do nosso processo, os detalhes do nosso processo, olhando para os fornecedores, entradas, o processo ou o processamento, a transformação, as saídas que o processo gera e os clientes. Então, é muito importante que, por exemplo, as empresas que trabalham sobre o conceito de ISO 9001, ISO 14001, ISO 45.000, todas elas, a própria ISO nos aconselha a usar o método CIPOC para então detalhar e aí trazer as definições do nosso processo. Mas então vamos ver como que eu utilizo a ferramenta, qual é o conceito da ferramenta. Então como que eu fiz aqui de uma forma bem simples e para ficar bem didático para a gente aprender a utilizar esse processo. Eu coloquei aqui o CIPOC em cima para você lembrar das siglas, traduzir cada uma aqui como fornecedores, entradas, processos, saídas e clientes. Onde nós começamos? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é definir bem qual é o processo que eu vou trabalhar. Então aqui para o exercício eu vou utilizar isso de uma forma macro, ou seja, eu vou pegar um processo master de uma empresa, por exemplo, e nós vamos trabalhá-lo. Lembrando que se for fazer num processo micro, o conceito é o mesmo. Então o que é importante aqui? Aprender o conceito da ferramenta para aplicar em qualquer tipo de processo que a gente possa encontrar no nosso dia a dia, na nossa empresa, no trabalho que nós fazemos. Então, por onde nós começamos a utilizar a ferramenta? É muito importante você começar pelo processo definido. Então, o que é que você vai mapear? Qual é a situação que você quer detalhar na sua empresa ou no seu dia a dia? No nosso caso, então, nós vamos falar de um processo de produção de mesas de madeira. Então, nós já sabemos que o nosso processo-chave, o nosso processo macro é produzir mesas de madeira. Vamos escrever isso aqui? Produzir mesas de madeira. Então, esse é o nosso processo-chave, é um processo macro. De que forma, então, que eu construo a ferramenta? Vou olhar, então, fazer a primeira parte do meio para trás. Então, para eu produzir mesas de madeira, quais são as entradas que eu preciso? Ou seja, o que eu preciso de matéria-prima, o que eu preciso de material, o que eu preciso de insumos para produzir isso. Então, para ficar de uma forma bem prática, então, para produzir mesas de madeira, vamos dizer que eu preciso de, como matéria-prima, de madeira para produzir. Eu preciso também de lixas. Vamos dizer que eu preciso também de pregos. Nós vamos aqui detalhando os materiais que a gente utiliza. Vamos precisar de tinta, vamos precisar de verniz. Então, verniz é com Z.
Então, de que forma que eu olho para as entradas? As entradas são o que eu preciso para produzir, para transformar o meu material. Então, aqui eu vou colocar as matérias-primas, insumos, materiais que eu utilizo. Agora eu vou olhar mais um passinho para trás para ficar fácil para entender a ferramenta, tá? Então, já que eu defini as entradas, agora eu vou olhar para os fornecedores. Quem são os fornecedores? São as pessoas, são as empresas que me fornecem os materiais, que me fornecem as entradas que eu vou utilizar no processo. Então vamos dizer que eu compro madeira do fulano Madeiras. Esse é o nome do meu fornecedor. Então aqui eu vou colocar o nome do fornecedor. Vamos dizer que eu compro também do Ciclano Tintas. Ciclano, né? Usando aqui uma linguagem genérica para ficar claro o conceito para nós. Vamos dizer também que eu compro do Beltrano Metais. Beltrano Metais. O que eu fiz aqui? Então, olha, já foi praticamente metade da nossa ferramenta, um pouco mais. Então, agora eu sei quais são os meus fornecedores, eu sei o que eu compro desses fornecedores, o que eu vou utilizar no meu processo, e eu sei também o que eu vou produzir. E agora eu vou olhar então para as saídas. O que é as saídas? Depois de eu processar, de eu transformar as minhas entradas no processamento, o que eu vou ter de saída? Ou seja, o que o meu processamento vai oferecer? Nós falamos aqui que nós íamos produzir mesas de madeira. Então, o nosso processo vai produzir o quê? Mesas, vou colocar aqui, mesas mogno com acabamento fino. Então, eu já coloquei aqui que eu vou produzir mesas mognos com acabamento fino. Eu quero que depois de produzir, eu não quero só uma mesa simples, rústica. Não, eu quero uma mesa que seja mogno, que ela seja pintada, sua madeira seja lapidada, né? Eu vou colocar aqui as especificações que eu tenho com acabamento fino. Então, sem cantos vivos, sem ferpinhas, enfim, sem outras situações que possam fugir, né, da minha especificação. Então veja que legal, né? Eu processei o material e agora eu sei o que eu vou ter. E agora eu vou então definir quem são os meus clientes. Quem são os clientes? São os que vão comprar a minha mesa, a quem eu vou vender a minha mesa. Então vamos dizer que eu vou vender a minha mesa para o restaurante X. Ah, mas eu não vendo só para o restaurante X, eu vou mapear então, como é macro, todos os meus clientes. Quem são os meus compradores? Vamos dizer que também vou vender para a loja Y. E eu vou vender também para o distribuidor Z. Agora, o que aconteceu com o CIPOC? Nós respondemos as colunas do fornecedor, entrada, processo, saídas e clientes, e agora nós sabemos o que a minha empresa produz, né? Então, eu sou uma empresa que produz mesas de madeira, e agora é como se eu tivesse tirado o telhado da empresa, olhado de cima e enxergasse todo o processo da empresa. Então, meu processo está mapeado, eu sei onde ele começa e onde ele termina, e eu sei quem são os meus compradores. Então, eu tenho aqui um resumo geral do meu processo. O que é interessante? Isso aqui nós fizemos de uma forma macro. Eu olhei para uma empresa, o processo geral dela e trabalhamos então dessa forma. Eu também posso fazer de uma forma micro. Por exemplo, uma forma micro eu pego um processo que eu tenho dentro do processo macro, por exemplo, um processo de manutenção. Então, para a manutenção, eu vou escrever aqui no meio. O que a manutenção faz? Corrigir máquinas que tiveram um problema durante o processo. Então, eu coloco o P. Qual é a entrada da manutenção? São as solicitações de manutenção de máquina. Quem são os fornecedores? Ou seja, quem que me entrega essas solicitações? Pode ser a produção, pode ser a usinagem, pode ser o acabamento, enfim, qual é o processo que vai solicitar isso? Depois, o que a manutenção vai entregar como saída? Máquinas corrigidas. E quem são os clientes da manutenção? A própria produção, usinagem, acabamento, qualidade, são os clientes da manutenção. Então agora eu fiz isso de uma forma micro. Então macro eu olho para a empresa como um todo e micro eu detalho microprocessos. Isso é muito importante, a ISO usa muito isso para que eu tenha controle sobre os meus processos, eu saiba quais são os recursos, quais são a mão de obra, quais são as necessidades que eu tenho, que o meu processo produz de uma forma bem clara. Eu posso fazer isso na parte do P, numa forma de fluxograma, que é um material que nós estamos também colocando aqui no nosso canal 300 para você conhecer o fluxograma. Também isso aqui ele é utilizado numa estrutura de um diagrama de tartaruga,
que também vamos colocar aqui no canal para você conhecer e dessa forma você trabalhar muito bem também nas ISOs, tá? É uma forma de mapeamento de processo. Então, se você gostou da aula de hoje, é importante você deixar aqui o seu like, se você ainda não deixou, você deixar aqui também o seu comentário, a sua dúvida, que nós vamos te responder e nos vemos na próxima aula com uma nova ferramenta da qualidade.